Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando César e dando continuidade à nossa disciplina Processos de Recursos Humanos, nós vamos falar hoje sobre trâmites ou procedimentos administrativos relacionados a documentos, ok? Esse assunto fecha a nossa unidade curricular e é um assunto de suma importância para o técnico em administração. Vamos lá então. Para começar, vamos ver o conceito de trâmite. Trâmite é um termo muito conhecido no universo jurídico e diz respeito ao fluxo percorrido pelos documentos. O que significa isso? Significa que o documento está na fase de utilização e ainda não atingiu sua destinação final. Ou seja, se o documento está em trâmite, ele ainda está sendo utilizado, não atingiu sua destinação final, ok? Então, quando nós falamos sobre trâmites administrativos, nós estamos nos referindo aos procedimentos que envolvem a documentação, tá? As atividades administrativas devem ser documentadas. Logo, fica evidente a importância da gestão de documentos numa empresa. A importância é tão alta que foi criada uma norma brasileira ISO, a norma ISO 15489, que define todos os conceitos e princípios a partir dos quais são desenvolvidas as abordagens para a produção, captura e gestão de documentos de arquivo. Segundo a norma ISO, os principais eventos na gestão de documentos são a produção, que consiste no ato de elaborar um documento para gravar informações de atividades de um órgão ou setor de uma empresa. A manutenção, que é o fluxo percorrido pelos documentos. O trâmite, como definimos anteriormente. É um processo importante que, quando bem definido, evita a perda de documentos ao sair de um setor e ir para o outro. A indexação. A indexação é o método de classificação e indexação de um tipo de documento. Essa padronização permite que seja feita uma busca eficiente por documentos. São usadas em consideração dados como o departamento onde foi criado, data, número do documento e seu propósito. Outra atividade é a recuperação. A recuperação é o processo de busca por um documento e de restabelecimento da informação para o seu uso. Geralmente, tal busca é feita no arquivo, pois é necessário recuperar alguma informação que já foi arquivada. Temos também o arquivamento. O arquivamento é o processo de guardar um documento internamente ou externamente à empresa, em local apropriado, para posteriormente ser facilmente localizado. Para um arquivamento eficiente, são levados em consideração os metadados do documento, de forma que ele seja encontrado facilmente após ter sido arquivado. Mas o que são metadados? Metadados são informações que acrescem aos dados o que tem como objetivo informar-nos sobre eles para tornar mais fácil sua organização. Um exemplo de um metadado no universo da gestão de arquivos baseado em papel é a sua localização física. Exemplo, número da caixa, etiqueta da pasta, sistema de classificação. Esses são exemplos de metadados. Os propósitos mais comuns do arquivamento consistem em guardar documentos no chamado arquivo intermediário, que tem longo prazo de vigência e aguardam sua destinação final, sendo quase nunca consultados. Outro propósito é para guardar o chamado arquivo permanente, que são documentos que perderam a vigência, mas ainda têm valor secundário ou histórico cultural. Um arquivo, em arquivologia, que é a ciência que estuda ah, a guarda de documentos, utiliza o termo arquivo ao se referir ao conjunto mobiliário arquivista, ou órgão público ou privado como um todo, ou ainda um conjunto documental de um acervo. Ok? E o que é um documento? Um documento, para ser arquivo, deve transpor alguma informação e ser formado por dois objetos, o suporte e o conteúdo. Então, a definição de arquivo. Um arquivo deve conter alguma informação e ter dois objetos, o suporte e o conteúdo. O suporte é sua forma,
pode ser papel, DVD, pendrive, etc. E o conteúdo é a informação que ele possui em si. Então, suporte mais conteúdo é igual a documento. Os documentos são classificados da seguinte maneira: entidade mantenedora pode ser uma entidade pública ou privada. Uma entidade mantenedora pública consiste no arquivo pertencente a quaisquer esferas governamentais, federação, estados e municípios. Já entidades privadas são os arquivos pertencentes a empresas ou pessoas físicas. A natureza dos documentos podem ser de natureza especial ou especializado. Natureza especial está relacionada à sua tipologia e suportes diversos que merecem cuidados especiais para a manutenção de informações. E de natureza especializada está relacionada a um assunto específico, arquivo jurídico, arquivo jornalístico, etc. Pode ser também classificado segundo o seu gênero. Pode ser um documento textual, baseado em linguagem escrita independente do tipo de suporte. Também pode ser audiovisual, feitos em suportes especiais que registram som e imagem. Cartográfico, representam áreas geográficas, os mapas, por exemplo. Iconográfico, baseado no uso de imagens e figuras. Quanto à espécie, podem ser ata, ofício, certidão, despacho, circular, edital, memorandos, portarias e relatórios. São espécies de documentos. Essas tipologias já foram abordadas anteriormente, ok? Mas só para clarear um pouquinho, para dar uma revisada rápida, exemplo, uma ata. A ata é um documento que registra as decisões tomadas em uma reunião, certo? Vocês podem pesquisar depois as outras espécies de documento. Nós podemos classificar também a evolução dos documentos por meio de estágios. O primeiro estágio é o estágio corrente. Está vinculado a objetivos imediatos, tendo seu uso constante dentro do órgão que o produziu. Já o documento intermediário é um conjunto de documentos vindo do estágio corrente, aguardando destinação final. Ou ele é excluído ou recolhido para o terceiro estágio. O terceiro estágio é o estágio permanente, arquivado definitivamente devido a seu valor histórico. Então o documento pode ser um documento corrente, ou seja, são documentos imediatos que estão sendo utilizados dentro do órgão que o produziu. Intermediário, conjunto de documentos vindos do estágio corrente que está aguardando destinação final. Ou seja, ou ele é excluído ou recolhido para o terceiro estágio, que consiste no seu arquivamento definitivo. Quando isso ocorre, nós chamamos de documento permanente ou arquivo permanente. Tem uma observação que é a seguinte: não existe obrigatoriedade de que todo documento passe também pela fase intermediária. Porém, todo arquivo na sua origem é um arquivo corrente. O que significa isso? Um arquivo corrente pode ser arquivado definitivamente, se tornando um arquivo permanente. A extensão da atuação de um documento pode se classificar em documentos setoriais, quando pertencem a um setor e são geralmente arquivos correntes. Pode ser um documento de atuação central, recebem documentos dos outros setores. A valoração de um arquivo pode ser um arquivo administrativo, ao ser criado até perder o seu valor, e ter valor histórico ou secundário. Após perder o valor administrativo, pode ou não ter esse valor. Dessa forma, jamais será eliminado ou destruído. E também podemos comentar sobre os métodos de arquivamento. Nós temos o sistema direto de arquivamento. Esse tipo de sistema abrange os métodos que permitem o acesso direto ao documento, ao local de guarda do mesmo, sem o auxílio de índices ou outros instrumentos. Temos um sistema indireto, que envolve métodos que tornam necessária a utilização de índices ou códigos para se ter acesso ao documento. Então nós temos o sistema direto de arquivamento e o sistema indireto. Também temos lá os sistemas de arquivamento por sistemas, como é que eu vou dizer? Métodos, né? Metodologias de arquivamento. O método alfabético,
que é o método direto, o método geográfico, que é o sistema direto, o método numérico, que é um sistema indireto, e o método ideográfico, que é o sistema indireto. Nós temos maiores detalhes na apostila de vocês, nas páginas 48 e 49. Mas só para ficar mais claro para vocês, o que é o método direto e o método indireto? Como foi falado anteriormente, o método direto é aquele que permite o acesso direto ao documento, sem a necessidade de estratégias para localização do documento. Por exemplo, eu posso armazenar um documento dentro de uma pasta, certo? Então eu vou direto a essa pasta para acessar esse documento. Mas eu posso também utilizar um método indireto que consistiria no quê? Por exemplo, eu posso arquivar esse documento dentro de uma caixa e etiquetar essa caixa lá, identificando que tipo de documento tem lá dentro dessa caixa. Então, para poder ter acesso, eu teria que identificar primeiro a sua localização, seguido da sua através da etiqueta, e depois ter acesso ao documento, tá certo? A digitalização é um sistema muito utilizado hoje em dia, tá? É um processo de desmaterialização do documento. Ocorre quando há mais vantagens em se manter a informação de forma digital, seja para acesso remoto ou segurança, do que na forma física. O processo consiste em definir quais documentos serão digitalizados, classificá-los e indexá-los, digitalizar e armazenar os documentos via um software especializado. Uma vez digitalizado, o documento pode ser exibido na forma virtual e ser armazenado em um sistema de gerenciamento de documentos eletrônico. Isso é um processo muito utilizado em empresas que têm um volume muito grande de documentação, tá certo? Onde os documentos são digitalizados, posteriormente eles podem ser excluídos, tá certo? Mas é uma prática que não é feita assim de imediato. Nós temos alguns princípios que regem a administração de documentos, ok? Nós temos, por exemplo, o princípio da confidencialidade. Alguns dados e senhas de acesso a determinados sistemas da empresa devem ser restritos aos funcionários autorizados previamente. Assim, é mais fácil ter um controle, caso haja vazamento de informações. Tá claro? Então, determinados documentos são de acesso a uso restrito de determinados setores ou colaboradores. Esse acesso pode ser dado mediante uma senha, e caso haja algum vazamento, fica mais fácil de apurar o que aconteceu. Outro princípio é o princípio da disponibilidade. Os dados precisam estar disponíveis aos funcionários a qualquer momento, agilizando a tomada de decisão. Outro princípio é o princípio da integridade. As informações devem estar protegidas, evitando que pessoas mal intencionadas as acessem e tentem alterá-las. Da mesma forma, essa proteção é importante caso algum funcionário realize edições acidentalmente. E temos algumas dicas para a proteção dos dados da sua empresa. Primeira dica é: treine e informe seus colaboradores. Eles precisam ser seus maiores aliados no cuidado com o sigilo das informações dentro da empresa. Para isso, eles precisam estar cientes das práticas de segurança. Isso inclui a criação e o uso de senhas pessoais. Eles devem ser informados sobre o perigo de acesso a sites inseguros e também da importância da varredura de anexos e e-mails suspeitos, entre outras ações. Devem ser mantidos sempre informados sobre as ameaças online e as formas de como evitá-las. Também é importante que se crie um acordo de confidencialidade. Por incrível que pareça, a maior parte das fraudes se inicia internamente, devido ao acesso privilegiado que os empregados têm às informações estratégicas da empresa. Por isso, além de cuidar da parte formal, por meio da solicitação da assinatura de um termo de confidencialidade, perceba se a sua equipe está descontente com algo e procure sempre manter um diálogo aberto. Porque se alguém está descontente com alguma coisa da sua empresa, pode ser o princípio da quebra da confidencialidade de um documento, de uma informação importante para vocês ou para a sua empresa. Outra dica é a digitalização dos documentos.
Ainda que seja inevitável a impressão de alguns arquivos, é muito mais sustentável mantê-los digitalizados. Eles vão ocupar menos espaço e permite também que você faça o arquivamento deles em lugares que dão maior acesso. A, como, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco, o arquivo no sistema de nuvem, correto? Quando você digitaliza um documento, além de preservar esses papéis da ação do tempo e de possíveis acidentes, a companhia que opta por digitalizar seus documentos mostra-se mais moderna e otimiza os seus processos. Armazene seus documentos em uma nuvem. Também chamado de cloud computing, o armazenamento de dados em nuvem ganhou importante repercussão nos últimos anos. Isso porque, além de prático, gera baixo custo à empresa. E essa tecnologia permite que os documentos sejam acessados a qualquer momento de qualquer lugar, bastando apenas ter um dispositivo com acesso à internet. Escolha bons aplicativos de segurança. Nada mais eficaz para a segurança da informação do que contar com soluções tecnológicas. Escolha um bom antivírus, configure um bom firewall e evite vírus e outras ameaças presentes na internet. Considere contratar um serviço de gestão documental. Existem empresas especializadas na gestão de documentos. Dependendo do volume que é gerado, seria interessante você contratar serviços desse tipo de empresa. Como guardar os inúmeros documentos importantes físicos ou digitalizados sem correr o risco de que se extraviam ou caem nas mãos erradas? Como eu falei, existem empresas especializadas em gestão de documentos. Elas contam com as tecnologias ideais para organizar os documentos da sua empresa, de forma que sejam facilmente encontrados sem perder a segurança das informações. E é isso, pessoal. Gestão de documentos finaliza a nossa unidade curricular. Temos uma atividade de fixação relacionada a esse assunto. Vamos garantir mais um pontinho na média aí. Muito obrigado, bons estudos e até daqui a pouco.